Se eu perguntasse para você, você está em movimento ou está em repouso? Acredito que muitos de vocês diriam, eu estou em repouso, estou parado. Mas outros poderiam pensar, isso é pegadinha, eu estou em movimento. Mas quantos de vocês pararam para pensar no referencial? Pois é, o assunto da aula de hoje é exatamente sobre isso. Movimento e repouso. Como que eu estou? Algumas pessoas têm o interesse de registrar astros do universo por meio de fotografias. Dependendo do que se quer registrar no céu, podem ser utilizadas máquinas convencionais ou até mesmo telescópios com sensores fotográficos. Essa tarefa exige experiência do fotógrafo, um local para registrar as imagens e o uso de algumas técnicas de fotografias. Vejam esta imagem. Esta fotografia registrou o movimento aparente de alguns astros no céu em uma noite com poucas nuvens e sem a visibilidade da Lua. Observando esta figura, o que você acha que representam essas linhas curvas? Pause o vídeo e tente responder. O movimento aparente dos astros obtido na fotografia é consequência do movimento de rotação que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Outros corpos celestes que compõem o Sistema Solar estão em constante movimento em relação ao Sol ou em relação ao centro da Via Láctea, por exemplo. Os planetas se movimentam ao redor do Sol e de si mesmos, com seus satélites naturais orbitando ao seu redor. Agora vamos ver o que na realidade estava acontecendo nesse momento em que foi tirada essa fotografia com o obturador dessa máquina aberto por algumas horas. Vamos verificar o que estava acontecendo. O movimento de rotação da Terra, no qual o planeta gira em torno do seu próprio eixo, é responsável pelo ciclo dia e noite, que dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação, em que o planeta Terra descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, este dura aproximadamente 365 dias, 6 horas e está relacionado à marcação dos anos. O movimento de translação da Terra em relação ao Sol e a inclinação do seu eixo em relação ao plano de sua órbita
estão relacionados, entre outros fatores, à ocorrência das estações do ano. Inúmeros estudos científicos evidenciam o formato esférico da Terra. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles escreveu que, de acordo com a observação das estrelas, ficava evidente que a Terra era circular e não muito grande, pois uma pequena mudança na posição da observação apresentaria uma grande alteração no horizonte. Entretanto, caso a Terra fosse plana, as mesmas estrelas seriam observadas de qualquer ponto, a qualquer momento. Vamos observar essa tirinha. Sally Brown fala para Linus: qualquer dia desses eu vou levantar bem cedo para ver o sol nascer. Aí Linus vira para Sally e diz: na verdade, como você provavelmente já sabe, o sol não nasce, a Terra é que gira. Aí os dois ficam pensativos. Aí de repente Sally Brown vira para Linus e diz: qualquer dia desses eu vou levantar bem cedo para ver a Terra girar. Agora vamos pensar. Qual o movimento da Terra pode ser associado ao nascer do Sol citado na tirinha? De que maneira Sally Brown conseguiria perceber a movimentação da Terra em relação ao Sol? Como podemos identificar se um corpo está em movimento ou repouso? Pause o vídeo e tente responder essas 3 questões. E então, pessoal, perceberam que é necessário observar que um corpo muda de posição sempre que comparado a um referencial? Anteriormente, você estudou que a Terra e os outros astros estão em movimento em relação ao Sol. Note que nessa frase descrevemos o movimento da Terra em relação a outro astro, no caso, o Sol. Para verificar se um corpo está em movimento ou repouso, é necessário que definamos um referencial. Um corpo em movimento é aquele que muda suas posições no decorrer do tempo, comparando a um referencial. No entanto, se um corpo mantém a sua posição original em relação ao referencial, ou seja, se esse corpo não muda de posição à medida que o tempo passa, dizemos que esse corpo está em repouso. Vamos observar agora essa imagem. Observe que esse camarada está dentro de um vagão de um trem e lança verticalmente para cima uma bolinha. Percebemos que a trajetória vista por ele, que está dentro do vagão, é uma trajetória retilínea, de subida e descida dessa bolinha. Veja bem. Perceberam? Porém, um outro observador que está do lado de fora do trem percebe uma outra trajetória da bolinha. Percebam bem, a trajetória que esse observador que está do lado de fora do vagão percebe é uma trajetória parabólica. Ou seja, o movimento e a trajetória, bem como o repouso de um corpo, ele está relacionado com um referencial. Temos sempre que adotar um referencial. Podemos então concluir que se o referencial for a pessoa que está dentro do vagão, esta pessoa irá perceber o movimento da trajetória desta bolinha, uma reta. Uma reta subindo e descendo. Ao passo que se o observador estiver do lado de fora, ele perceberá uma trajetória parabólica descrita pela bolinha. Vamos observar aí esse carrinho. Esse carrinho vai descrever uma trajetória retilínea saindo de um ponto em direção a outro ponto. Percebemos que ele possui uma posição inicial que nós vamos chamar de S0
e ele vai até uma posição final, que nós vamos chamar de S. Qual é o deslocamento deste carro? O deslocamento desse carro pode ser calculado como a posição final S menos a posição inicial S0. Ou seja, o deslocamento descrito por este carro será a diferença das posições em que ele se encontra. Posição final menos a posição inicial. O ΔT, ou seja, a variação do tempo, é exatamente a diferença do tempo final pelo tempo inicial. A posição S de um corpo é uma grandeza vetorial e ela indica a distância em que um corpo se encontra da origem. Como nós falamos, a variação das posições de um móvel ou seu deslocamento em relação ao referencial adotado é dado pela diferença entre as posições final e inicial. Assim, ΔS é igual a S menos S0, onde ΔS, ou seja, a variação das posições, é exatamente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Vamos atentar para um detalhe. Para movimentos unidimensionais, a gente pode representar o deslocamento sem a notação vetorial. Dessa forma, ΔS é igual a S menos S0. Então, sempre quando a gente tem a descrição de um determinado movimento em linha reta, ou seja, unidimensional em uma única direção, em uma única dimensão, a gente pode desconsiderar a notação vetorial. Nesse caso, o valor ΔS equivale ao módulo do vetor deslocamento e o sinal indica o sentido de deslocamento. Por exemplo, o movimento na horizontal, representado pelo eixo X, por exemplo, o sinal iria indicar apenas se o movimento está sendo para a direita ou para a esquerda. Isso é simples regra. Isto é uma simples convenção. Podemos adotar que para a direita o sentido é positivo e que para a esquerda o sentido é negativo. Agora, muito cuidado! Deslocamento é diferente de distância percorrida. Observem aí nesse mapinha. O deslocamento é um vetor e é sempre em linha reta. Claro, todo vetor é retilíneo, é uma reta, é uma seta. Se eu quiser saber qual o deslocamento de Recife até Gravatá, eu tenho essa indicação aí no mapa desse primeiro vetor menor. Agora, se eu quero o deslocamento de Recife até Garanhuns, eu tenho esse outro vetor maior. Agora, se eu perguntar qual a distância percorrida de Recife até Garanhuns, vocês percebem que é diferente? A distância total percorrida é todo esse trajeto marcado em linha azul. Então a gente pode perceber que o deslocamento ele pode coincidir com a distância percorrida, mas nem sempre ele irá coincidir, como nesse caso. Vamos agora falar sobre velocidade de um corpo. O que você imagina que é velocidade de um corpo? A velocidade, pessoal, ela mede a rapidez de um corpo. Então vamos pensar aqui comigo. Se velocidade mede a rapidez de um corpo, significa que esse corpo pode sair de um ponto até um outro ponto e ele pode ir mais rápido ou mais devagar, à medida que o tempo passa. Com isso, a gente pode concluir o quê? Analisando o tempo gasto para que um corpo realize certo deslocamento, a gente pode determinar a velocidade média desse corpo. E essa velocidade média vai ser determinada pela razão entre o ΔS, ou seja, o deslocamento que esse corpo vai descrever, e o intervalo ΔT de tempo. Com isso, a velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Caso o corpo se mova em linha reta, podemos falar novamente que esse movimento é unidimensional e a velocidade média pode ser considerada desta maneira.
sem a notação vetorial. Ou seja, a fórmula não muda em nada, mas a gente despreza aquela notação vetorial, aquela setinha em cima do ΔS e do S e do S0. Pessoal, vamos ficar atentos em um detalhe. Na prática, quando você está dirigindo ou está em movimento em um determinado carro, ou num ônibus ou numa moto, a gente observa lá no velocímetro a velocidade instantânea. A cada instante nós temos um valor de velocidade, que aquele ponteirinho lá do velocímetro indica. Então a velocidade média é como se fosse o somatório de todas essas velocidades instantâneas dividido pelo tempo total gasto no movimento. Então, na verdade, o que a gente consegue medir a todo instante no velocímetro do carro é a velocidade instantânea. Então, não confundir velocidade média com velocidade instantânea. Velocidade média é a velocidade, é como se fosse aquela somatória de toda a velocidade, de todo o trajeto descrito pelo carro. Independente se vai parar, se vai frear, se vai diminuir a velocidade, se vai aumentar a velocidade. Então, a velocidade média vai ser o cálculo dessa variação da posição pela variação do tempo. A velocidade instantânea é a velocidade do móvel do carro naquele instante. No Sistema Internacional de Unidades, os valores numéricos para ambos os tipos de velocidade são expressos na unidade medida metros por segundo. Entretanto, outras unidades podem ser utilizadas no dia a dia, como a gente vê nas placas de velocidade máxima permitida, por exemplo, o quilômetro por hora. Pessoal, da mesma forma que existe a velocidade de um corpo, também existe a aceleração de um corpo. Vamos pensar. Velocidade não mede a rapidez, ou seja, a velocidade não é a variação da posição num certo intervalo de tempo. O que vem a ser aceleração, então? Não é quando eu mudo o valor da velocidade, ou quando eu aumento, ou quando eu diminuo a velocidade? Então vamos pensar. A aceleração passa a ser a variação do quê? A variação da velocidade. Então, olha bem, velocidade é a variação da posição que um corpo se encontra, num determinado intervalo de tempo. A aceleração é a variação da velocidade desse corpo num certo intervalo de tempo. Com isso, podemos calcular a aceleração desta forma. A aceleração média de um corpo vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A unidade padrão no Sistema Internacional é o metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração no SI é o metro por segundo ao quadrado. Mas da mesma forma que lá na velocidade a gente pode ter outras unidades, a aceleração também a gente pode ter, por exemplo, o quilômetro por hora ao quadrado. Mas usualmente utilizamos a unidade, que é no Sistema Internacional de Medidas utilizada, o metro por segundo ao quadrado. E aí vamos ficar atentos. Da mesma forma que aconteceu lá na velocidade, para os movimentos retilíneos nos quais a aceleração tem a mesma direção que a velocidade, ou seja, em trajetórias retilíneas e movimentos unidimensionais, a aceleração média ela pode ser descrita como essa forma, tirando a notação vetorial. A mesma forma, só está tirando a notação vetorial.